Você acha que a Selic está baixa demais para você investir em instrumentos de juro real? Sinto muito, mas eu acho que você está errado e eu vou te explicar. Primeiro eu vou falar do conceito de juro real. Juro real é aquele recebido depois de descontar a inflação. Então vamos fazer um exemplo numérico simples. Você tem 100 mil reais e você aplicou por um ano a taxa de 10%, hipotética. Então daqui a um ano você vai receber 110 mil reais. Com esses 100 mil reais hoje, você pode comprar uma cesta de produtos, vamos dizer uma cesta X. Daqui a um ano, você vai no seu investimento, ele resgata 110 mil reais. E você vai ver daqui a um ano quanto custa aquela cesta que você não comprou hoje. Aquela cesta X vai estar custando daqui a um ano 105. Então esses 5 mil reais a mais são os seus juros reais. Ou pela fórmula, é 1 mais a taxa de juro nominal dividido por 1 mais a taxa de inflação, 1,05. Um juro real de 4,76%. Você poderia chegar nesse mesmo número dividindo os 5 mil que te sobraram pelos 105, que é o valor da cesta daqui a um ano, não pelos 100 de hoje. Agora a pergunta que eu sempre faço para os clientes, por que você faz seu investimento? Então as respostas, porque eu preciso comprar um carro novo daqui X anos, porque eu preciso ter um dinheiro guardado para pagar a faculdade dos meus filhos, porque eu preciso ter um dinheiro guardado para quando eu for mais velho eu pagar um bom plano de saúde. Todo mundo diz que a única certeza na vida é a morte, e está certo. E eu te digo que a única certeza, enquanto você estiver vivo, é que você vai ter despesa. E essas despesas corrigem pela inflação. Além disso, você mora aqui e deve continuar morando aqui. E você quer manter ou aumentar o seu poder de compra lá na frente. É como se fosse um compromisso seu com você mais velho, que você vai entregar naquelas máquinas do tempo, você vai viajar e entregar para você mais velho uma malinha de um dinheiro, de um recurso que compra no mínimo a mesma coisa que compra hoje. Então eu te digo, independente do nível dos juros reais, você sempre deveria ter uma parcela dos seus recursos indexados à inflação. É um hedge, como o mercado financeiro fala, uma proteção para as suas despesas futuras. Mas eu vou te dar mais 5 razões para você ver que hoje investir em juros reais deveria ser a sua maior alocação. Primeira razão, preços relativos. Com a crise da pandemia, vários países no mundo inteiro reduziram muito suas taxas de juros. Vários países com taxas negativas de juros nominais. E pasmem, juros reais negativos. Esse gráfico mostra a curva de juros reais do Brasil o ano passado e nesse ano, e a curva de juros reais dos Estados Unidos no ano passado e nesse ano. Note que nos Estados Unidos, os papéis do governo indexados à inflação no ano passado, para 10 anos, por exemplo, pagavam inflação mais 0. E para 30 anos, pagavam inflação mais 0,45, quase 0,5% de juros reais. Passado um ano e a crise da pandemia, os papéis de até 10 anos estão pagando inflação menos 1% ao ano. E pasmem, papéis de 30 anos pagando inflação menos 0,40% ao ano. Isso quer dizer que para o americano é como se fosse um seguro. Para se proteger da inflação, ele aceita receber menos poder de compra daqui a 30 anos. No Brasil, se você for olhar o ano passado, o juro real de 10 anos estava na faixa aí de 3,30 e o juro real de 30 anos estava na faixa de 3,70. Passado um ano, a pandemia, a crise, a redução drástica da Selic, o juro real de 10 anos hoje está um pouco menor, está na faixa dos 3, mas o juro real mais longo está até acima do ano passado, está beirando os 4%. Com a crise gerada pela pandemia, o aumento de gasto pelo governo, a incerteza se as reformas vão ou não continuar, independente de todos os países do mundo estarem gastando, os prêmios exigidos nas curvas de Brasil se aumentaram. Então os juros reais hoje aqui estão mais altos do que estavam um ano atrás, diferente dos outros lugares do mundo, você viu nos gráficos. A segunda razão, os papéis que pagam inflação mais juros são um instrumento de eficiência comprovada no tempo. Esse é o gráfico do IMAB5, que é uma cesta de papéis do governo indexadas à inflação, contra o CDI. O CDI é a curva azul e com uma volatilidade minúscula. A curva branca é a rentabilidade do IMAB5 nos últimos 15 anos. Você pode ver que ela tem um pouco mais de volatilidade, mas num prazo bem longo ganhou do CDI, mesmo quando o CDI ainda pagava juros reais elevados. Se você olhar numa janela de 10 anos, isso ainda é verdade, e numa janela de 5 anos, isso continua verdade.
Eu sei que a sua preocupação é que a Selic baixou demais e que talvez o próximo movimento seja para cima, de subida de juros. Mas como eu te mostrei, numa janela de 15 anos, de 10 anos, de 5 anos, nós tivemos aumento de juros, tivemos redução de juros da taxa Selic. E você viu que o instrumento é poderoso. Inflação mais juros, esses dois propulsores, têm uma baita capacidade de recuperação em qualquer cenário. Terceira razão, se você for adicionar risco de crédito no seu portfólio, então o momento atual é ideal. Olha o gráfico dos spreads de crédito que as empresas de primeira linha estão pagando depois da pandemia. Veja que os spreads das empresas de primeira linha caiu até quase 70 pontos, 0,70% ao ano em meados do ano passado, se readequaram para um pouco mais de 130 no final do ano e com a crise foram para perto de 200 pontos, o que historicamente é um nível bastante elevado. Então esse seria o momento ideal para a compra de crédito privado. Quarta razão, existência de ativos incentivados, aqueles que não pagam imposto de renda, são as debêntures incentivadas. Então, você que tinha os dois propulsores, você viu nos gráficos que é um instrumento poderoso, inflação mais juros, você coloca o spread de crédito, que estão nas máximas com a crise, e pega esse combo isento de imposto de renda. É o quarto propulsor. Essa vantagem tributária é bastante poderosa no longo prazo. Nós falamos que os instrumentos do governo que pagam inflação mais juros são muito bons, mas no Brasil você paga o imposto de renda pelos ganhos totais auferidos, ou seja, os juros, e você paga imposto pela inflação. Vamos supor que você pegue um papel do governo que paga inflação mais 4% ao ano e suponha a inflação de 3% ao ano, ou seja, o teu rendimento foi de 7%. Imagine 15% de imposto de renda, então você pagou 1,05% de imposto de renda, recebeu 5,95% ou juros reais descontados a inflação de 2,86% no ano. De outro lado, se pegar um papel privado que pague o governo mais 190 basis points, ou seja, paga inflação mais 5,90, toma a mesma inflação de 3%, você recebe 8,90 e é líquido, não tem imposto de renda. Você recebeu 2,78% a mais que no exemplo anterior. Isso é uma combinação do spread de crédito e da vantagem tributária. Quinta razão, fundos com gestão ativa. Nós já falamos que se você está comprado, investido em renda fixa, quando a curva fecha, você ganha dinheiro. E quando a curva fecha e você está comprado em papéis mais longos, você ganha mais dinheiro. É o duration. Mas às vezes você quer proteger seu portfólio, então você encurta o duration. Essa habilidade de encurtar ou alongar o duration ativamente pode gerar retornos adicionais. Seria o quinto propulsor pela gestão ativa do seu gestor. Resumindo, você sempre deve ter uma parcela do seu portfólio em juros reais, protegidos da inflação, uma proteção das suas despesas futuras, daquele compromisso seu com você mesmo. 2. Os juros reais do Brasil são os maiores do mundo e estão mais elevados ainda do que o ano passado. Aproveite. 3. Esses instrumentos que pagam juros e inflação têm eficiência comprovada. Você viu nas várias janelas com subida ou descida de juros, eles recuperam bastante. 4. Os spreads de crédito no Brasil estão em níveis historicamente altos por conta da crise da pandemia. 5. A isenção tributária tem uma vantagem imensa no longo prazo. E 6. Uma gestão ativa pelo seu gestor pode te garantir ganhos adicionais ainda maiores no futuro e uma proteção em épocas de crise. Como você pode perceber, apesar dos juros reais estarem menores do que já foram, todas as razões que eu te dei te mostram que hoje essa deveria ser a sua maior alocação no seu portfólio de renda fixa. Se você gostou do vídeo, clique aqui no like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você vê nossos vídeos assim que eles saiam. E se tiver críticas, sugestões, por favor nos mande uma mensagem. Um abraço.